Olá para você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo. E eu vou falar hoje sobre as leituras que eu fiz no mês de setembro. Então, se você quiser me acompanhar, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve aí no canal se estiver chegando aqui pela primeira vez. E vamos falar de livro. No mês de setembro eu li bastante coisa legal, teve algumas coisas que não foram tão legais, mas ao todo ali, na somatória geral, foi muito bom. Então vou mostrar para vocês os livros que eu li e os que eu li pelo Kindle, eu coloco a imagem aqui, como eu sempre faço aqui no canal. Então, o primeiro livro que eu li pelo Kindle, foi O Bebê de Rosemary, do Aaron Levin. Foi um livro que fazia já tempinho que eu queria ler, consegui encaixar nesse mês a leitura e foi muito legal. Eu não me arrependi dessa leitura, gostei demais. Ele é um clássico do terror, porém eu não fiquei com aquele medo que eu imaginava que eu ficaria, mas ele levanta algumas questões que te deixam assim pensativo, reflexivo sobre, por exemplo, violência, porque acontece, a gente tem aí uma personagem, né, a protagonista Rosemary, que casou-se recentemente e eles foram morar num apartamento de um prédio que tem lá já a sua fama de que aconteceram coisas ruins no passado, e ela acaba engravidando. E ela tem contato também com um casal de vizinhos, os Kustevet. E são um casal ali muito estranho, que acabam ali entrando ali na vida deles de uma forma ali que eles acabam, de certa forma, dominando muito a situação. Tanto o marido quanto esse casal ali acabam não deixando muito a Rosemary seguir o que ela queria fazer na gravidez dela, enfim. É um livro que tem duas vertentes de pensamento. Você pode ser levado a pensar que a Rosemary, de repente, ela está tendo uma crise psicológica por conta da gravidez, assim como pode estar realmente acontecendo um complô de satanismo, enfim. É um livro muito interessante, muito legal, que eu gostei bastante. Tem resenha aqui no canal também, vale a pena conhecer. O segundo livro que eu li no mês de setembro foi Fundação e Terra, de Isaac Asimov. Quem acompanha o canal sabe que eu estou lendo a saga toda de Fundação, são 7 livros ao todo. Esse aqui foi o meu 5º livro, agora estou completando, faltam 2 livros dessa saga para ler e eu gostei demais. Esse livro aqui, na verdade, ele é o último livro da saga. Aí o Asimov escreveu mais 2 livros que são prequelas, que vêm antes da trilogia original. Então, eu gostei demais desse livro aqui. Ele permanece com os mesmos personagens do livro anterior, que tem o personagem chamado Trevize, Golan Trevize, e ele vai acompanhado de um historiador, e eles estão em busca de respostas para algumas situações que aconteceram ali. Então a gente está falando aqui de uma época muitos e muitos anos para frente, onde a humanidade já colonizou vários planetas. E aí eles vão em busca de respostas atrás de um planeta que pode ter sido o planeta original onde surgiu a humanidade. Não se sabe se ele de fato realmente existiu ou não, mas eles vão em busca de um planeta chamado Terra. Então, adorei a história, adorei o final. Conseguiu me deixar de boca aberta no final, que era o que eu esperava desse livro aqui. Então, foi fantástico. Então, agora ansiosa para continuar a ler os outros livros da saga Fundação também. O terceiro livro que eu li no mês de setembro foi O Senhor das Moscas, de William Golding. Eu gostei demais desse livro, eu fui atrás desse livro porque eu fiquei sabendo que é um dos livros que o Stephen King gosta muito, então quis conhecer, fiquei curiosa e não me arrependi, eu gostei muito. É vencedor de prêmio Nobel esse livro, que conta a história de crianças que estavam em um avião no período da Segunda Guerra Mundial e esse avião acaba caindo numa ilha. E não fica nenhum adulto, são somente as crianças nessa ilha, são crianças entre 6, 12, 14 anos. E eles acabam tentando ali formar uma sociedade para tentar sobreviver e tentar fazer sinal de fumaça, literalmente, ali para ver se de repente alguém consegue enxergar essa fumaça na ilha para que eles sejam resgatados. Então eles se organizam ali, eles formam a sua sociedade. Existe um líder, existe a pessoa, o garoto que é responsável por caçar, outro que é responsável por manter a fogueira acesa, enfim. Eles vão se organizando ali
porém, com o passar do tempo, eles vão ficando ali com todo aquele aspecto de quem está realmente ali isolado e sem recursos, né? Eles vão ficando sujos, cabeludos, com fome, e vão passando por várias situações, mas toda aquela, de certa forma, inocência que essas crianças tinham acaba se acabando, e eles, por conta de uma luta pelo poder, eles acabam se tornando ali crianças um pouco até assustadoras, porque elas acabam fazendo coisas que realmente você fica ali, não digo assustado, porque eu já esperava que fosse acontecer isso mais pro final do livro, mas de certa forma ele te deixa mal, pensar no que essas crianças acabam fazendo e acaba acontecendo ali, enfim. É um livro assim que me chamou muito a atenção, eu gostei demais, demais mesmo. Para quem talvez já vá com o pensamento de um livro de terror, do começo ao fim, não é assim. Então ele leva ali o seu tempo para que aconteçam algumas coisas mais assustadoras, mas livraço que vale muito, muito a pena ser lido. Outro livro que eu li também foi Noites na Taverna, de Álvares de Azevedo, um livro que foi escrito em 1855, que conta a história de 5 homens que estavam numa taverna, numa noite, e regados a vinho e muita bebedeira, acabam contando cada um uma história da sua vida, uma passagem da sua vida, meio obscura ali, que eles talvez nunca contaram para ninguém. Então, é como se fossem 5 contos aqui nessa história. Então, cada personagem dessa história conta a sua história, o seu conto, vamos dizer assim. E são contos assim pesados realmente, falam sobre desde assassinato, incesto e tantas outras coisas ali bem cabeludas, mas um livro muito interessante também, gostei bastante de ler, Noites na Taverna. Quinto livro que eu li no mês de setembro, vou deixar aqui a imagem, foi Sem Deixar Rastros, do Harlan Coben. Eu estou lendo essa série de livros com o personagem Myron Boliter e estou curtindo demais, apesar de que esse é o terceiro livro que eu li, que eu estou lendo dessa série, são 11 livros ao todo. Confesso que esse não foi o que eu mais gostei dentre os 3 que eu li, esse ficou em terceiro lugar, mas um livro bem legal também, que conta as aventuras do Myron Boliter. Quando ele era jovem, ele era uma promessa do basquete, só que aí ele acabou sofrendo uma lesão e não pôde continuar, ele foi fazer advocacia, trabalhou um tempo para o FBI e hoje ele é um empresário, ele presta assessoria para alguns promessas do esporte, e nesse livro específico ele é contratado para voltar a jogar basquete. Mas por trás dessa contratação, na verdade ele foi contratado para descobrir o que aconteceu com um dos colegas ali desse time de basquete que desapareceu. Então ele vai como infiltrado ali no time para que ele consiga se infiltrar ali no meio dos outros jogadores para tentar descobrir o que aconteceu com esse jogador que acabou desaparecendo. Ninguém sabe, na verdade, que ele desapareceu mesmo. O técnico dele fala que ele sofreu uma lesão e está afastado, mas na verdade existe esse desaparecimento, e o Myron, junto com o Win e seus amigos, vão atrás das pistas, e aí obviamente tem muita coisa envolvida ali, muita violência, muitos mafiosos ali envolvidos na história, e bem legal, bem bacana, ele segue bem aí a proposta, né, dessa série de livros do Myron Boliter. Eu gosto muito, porém não foi o livro que eu mais gostei até agora dele, mas valeu a pena também. Sexto livro que eu li no mês de setembro foi O Chamado Selvagem, de Jack London. É considerado a obra-prima do autor. Esse livro, na verdade, ele aparece com vários nomes, se vocês forem procurar. Ele tem O Chamado Selvagem, O Chamado da Floresta, entre outros aí que eu acabei encontrando, mas é o mesmo livro, tá? Então, ele tem um narrador, mas esse narrador mostra muito sobre a visão de um cachorro, que é o Buck. Ele é um cachorro doméstico, mas ele não é um cachorro assim doméstico como a gente conhece,
que é o cachorro que a gente ama, que faz parte da nossa família. Ele é um cachorro de uma certa casa, mas ele é um companheiro ali. Ele acompanha, por exemplo, as crianças em caças, o dono, tudo, mas não existe aquele amor envolvido ali com ele. Mas isso se passa ali numa época da febre do ouro, naquela determinada região. E num determinado momento o Buck ele é roubado, ele é vendido para algumas pessoas ali, então ele é retirado daquele ambiente que ele ficava e ele é levado para o Alasca, para uma região muito gelada. E nesse transporte que ele está sendo levado, num navio, ele sofre muitos maus tratos, ele apanha muito e ele acaba, infelizmente, aprendendo na marra, né? Na base da porrada mesmo, que ele tem que baixar a bola dele e aceitar o que está acontecendo na vida dele. E aí ele é levado para o Alasca, ele vai conduzir um trenó para transportar coisas e essas pessoas acabam continuando maltratando, né? Porque ele e os demais cães, se eles não trabalham, eles apanham. É assim que eles tratam os animais. E além desses maus tratos que o Buck vive, ele também tem que aprender a conviver com outros cães que já têm o seu domínio, então ele apanha até dos outros cachorros. Então ele vai passando por muitas situações, ele aprende a viver na neve, que ele não sabia como fazer, como se tentar se esquentar naquela região. E depois ele é vendido novamente para outras pessoas ali, que estão sempre pegando cães para trabalho. E no meio dessas reviravoltas que vai levando a vida do Buck, ele acaba encontrando um dono que desperta nele o grande amor. Ele se torna, mais que o dono, né? Ele se torna a razão de vida do Buck. E aí existem várias situações ali que o Buck até salva o dono dele, e entre outras e outras, que eu não vou entrar nos detalhes para quem pretende ler esse livro, mas que vão fazendo com que desperte no Buck esse chamado selvagem, vamos dizer assim, né? Que é assim que fala o título do livro. Mas ele aprende a se reintegrar à natureza de uma certa forma. Ele acaba tendo que se adaptar à natureza. Então, é um livro lindo, gostei muito. Eu imaginei que eu ia gostar, eu adoro cachorro, mas apesar de ser triste em alguns momentos ali, ele é um livro muito bonito, que vale muito a pena também ser lido. E o 7º livro que eu li no mês de setembro foi do escritor Haruki Murakami, Sono. Vou deixar a imagem aqui também, que é um livro bem curtinho, eu acredito que ele seja um conto, mas que eu gostei até uma certa parte desse livro. Por quê? Ele fala da história de uma mulher que ela tem a sua vida rotineira, normal, ela é casada com um dentista, tem o seu filhinho e tudo vai caminhando bem na vida dela, pelo menos é o que ela pensa até certo ponto, até que ela percebe que ela não consegue mais dormir. Ela não tem mais sono, ela percebe que ela não tem mais a necessidade de dormir, só que ela não conta pra ninguém, porque ela falou, daqui a pouco isso passa, eu não quero que me levem para médico, para fazer exames, enfim, não quero. E só que isso vai passando, tanto que ela começa o livro já falando que fazem 17 dias que ela já não dorme. E ela não sente cansaço, ela não sente sono, ela se sente mais disposta, ela se sente mais bonita, ela é tudo o contrário, né? Ela vai até buscar informação, né? Porque, nossa, quem fica muito tempo sem dormir, o que pode acontecer? As pessoas morrem, né? Mas com ela não tá sendo desse jeito. Então, ela até, em alguns momentos, ela fala que, nossa, talvez eu seja uma... ela usa o termo uma evolução da raça humana por não precisar dormir e aproveitar esses momentos que ela estaria dormindo fazendo outras coisas. Então, ela até fala que o marido dela dorme muito bem, como uma pedra, o filho também. Então, quando ela se deita na cama, ela espera o marido dormir e ela levanta e vai aproveitar o tempo dela. Então, ela volta a ter hábitos que ela não tinha, ela volta a ler. Ela falava que ela lia muito quando ela era jovem, mas
ela parou de ler por conta da vida dela e ela volta a ler. Ela até pega o livro Ana Karenina para ler e ela lê numa semana, ela lê 3 vezes esse livro. Quem conhece, eu não li Ana Karenina, mas é um livro longo e ela lê 3 vezes numa semana só. Aliás, eu tenho que avisar que quem não leu este livro, Ana Karenina, tem que tomar um certo cuidado, porque tem muito spoiler do livro nesse livro. Então, eu tentei apagar na minha mente o que eu li ali, eu até pulei um pouco e falei, gente, ele tá contando o livro inteiro, né? Mas então só fique esperto aí se você pretende ler Sono, na parte que ela comenta bastante sobre esse livro aí, existem alguns spoilers sim. E ela vai passando a vida dela desse jeito, ela volta, como o marido dela não deixava ela comer chocolate, por exemplo, por conta de ele ser um dentista, né, enfim. Ela voltou ao hábito, ela voltou a fazer coisas que ela não fazia e ela começa a reparar na vida dela, pensando que, será que realmente estava tudo muito bom? Será que estava tudo certo? Por quê, né? Será que era aquilo lá mesmo? Ela começa a ter uma visão diferente da vida dela. E a gente fica esperando ali no livro alguma coisa, né, ali que vai acontecer, que vai justificar esses porquê da falta de sono dela. Tem até um episódio no livro em que ela está dormindo. Na verdade, ela não está dormindo, isso acontece bem no começo. Ela está deitada, ela se imagina dormindo, mas ela está acordada, só que ela está com aquela paralisia do sono. E então ela vê tudo que está à volta dela e ela vê um homem, um velho, aos pés dela ali, com um regador regando os pés dela. Então você espera um significado ali para aquela cena, que é uma cena um pouco mais misteriosa aí do livro. E aí vai acontecendo várias coisas. Quando acontece um clímax no livro, ela costuma sair à noite também, ela não faz nada de errado quando ela sai, mas tipo, ela vai para alguma lanchonete que fica aberta à noite e vai comer alguma coisa, esse tipo de coisa. E chega um clímax do livro que você fala, nossa, agora vai acontecer alguma coisa, vai explicar. E quando você vira a página do livro, o livro acabou. Então eu fiquei muito chateada com isso. Eu esperava ali um desenvolvimento, mas não. O livro simplesmente acaba. Ele para ali e você fica ali com um certo momento de raiva por conta dessa falta de um final. Mas depois você vai tentando voltar e entender que ele deixa o leitor pensando em várias situações ali do cotidiano, fazendo para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. Foi isso, pelo menos, que eu entendi. Então, é um livro legal, porém que deixa uma falta de um final. Mas, assim, interessante, vale a pena a leitura, um livro rapidinho de se ler também, dá para ler num dia. E essas foram as minhas leituras do mês de setembro. Conta aí pra mim que vocês leram no mês de setembro. Se já leram algum desses livros aí, faça o seu comentário, que eu gosto muito, eu respondo todo mundo. E espero que tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, chegou até aqui. Por favor, deixe seu like também para ajudar o canal. E a gente se vê numa próxima. Até mais!